Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Apocalipse de São João, Apocalipse capítulo 8, do versículo de 1 a 5, nosso 24º encontro. O julgamento, a missão do povo de Deus e o reino. Deus atende ao pedido dos mártires. Vamos ver a nossa primeira leitura, em primeiro lugar a leitura, depois o comentário. Capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve no céu um silêncio de meia hora. Vi então os 7 anjos que estão diante de Deus. Eles receberam 7 trombetas. E outro anjo se colocou perto do altar. Tinha nas mãos um turíbulo de ouro. E recebeu uma grande quantidade de incenso para ser oferecido, juntamente com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Da mão do anjo subia até Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois o anjo pegou o turíbulo e o encheu com o fogo do altar, e atirou o turíbulo sobre a terra. Houve então trovões, clamores, relâmpagos e grande terremoto. Então esta é a nossa leitura. Agora vamos fazer o comentário, esta leitura do livro do Apocalipse, capítulo 8, do versículo de 1 a 5. Versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve no céu um silêncio de meia hora. O silêncio não é símbolo do descanso eterno, nem mesmo uma precaução necessária para que Deus possa ouvir as orações dos santos que sofrem. É uma pausa dramática que faz com que os juízos que cairão sobre a terra sejam mais impressionantes. O silêncio de uma impressionante expectativa. O Talmud afirma que os anjos deixam de cantar durante o dia para que os louvores de Israel possam ser ouvidos no céu. O segundo livro de Esdras, capítulo 7, versículo 30, fala de um período de 7 dias de silêncio inicial que marca o final desta era e o começo da nova era, a nova criação. Deste silêncio inicial surgiu a palavra de Deus que criou o mundo, e agora se produz também um período de silêncio que precede a recriação do mundo. A referência de meia hora encontramos no historiador Flávio Joséfo, em que relata uma luz que apareceu como sinal no santuário Templo de Jerusalém durante meia hora. Nós vemos aqui na Guerra dos Judeus, livro 6, capítulo 5, parágrafo 3. As orações dos santos apressam a vinda do grande dia do Senhor. Versículo 2. Vi então 7 anjos que estão diante de Deus, deram-lhes 7 trombetas. Os 7 anjos. O uso do artigo definido indica que os anjos que receberam as 7 trombetas constituem um grupo específico. Rafael se apresenta a Tobit como um dos 7 anjos que apresentam as orações do Senhor e entram na presença da glória dos santos. Livro de Tobias, capítulo 12, versículo 15. No livro 1 de Enoque, capítulo 20, do versículo 2 a 8, encontramos a lista dos nomes destes 7 arcanjos. Lá quando eu for fazer o comentário do livro do Apocalipse, as considerações, eu vou detalhar mais essa questão dos anjos. Então, quais eram os arcanjos? 7 arcanjos. Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Saracael, Gabriel e
Ramiel. O versículo 7 os chama de arcanjos. A expressão os anjos da presença que encontramos no profeta Isaías, do capítulo 63, versículo 9, que também encontramos no livro dos Jubileus, que diz assim: eu sou Gabriel, que estou na presença de Deus, declaro o anjo a Zacarias. Lucas, capítulo 1, versículo 19. Seja qual for a conexão que possa existir entre esses 7 anjos da visão de João e os 7 arcanjos da literatura apocalíptica judia, seu papel no livro do Apocalipse é o de anunciar uma série de pragas que cairão sobre a terra e seus habitantes. Pode ser também os 7 anjos que mais adiante no livro do Apocalipse derramarão as 7 taças da ira de Deus. Encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 15, versículo 1, depois versículo 6 ao 8. Os 7 anjos estão diante de Deus, prontos para o serviço a qualquer momento. A ação inicia com a entrega aos 7 anjos que estão diante de Deus, a entrega das trombetas. No Antigo Testamento, a trombeta se usava com frequência para várias situações. No livro dos Números, capítulo 10, se diz que Moisés, se diz a Moisés, então vamos lá. No livro dos Números, capítulo 10, se diz a Moisés para tocar as trombetas de prata, a fim de usá-las para reunir o povo, no versículo 3. Para dar o alarme em tempo de guerra, versículo 9. Para colocar o povo, a fim de caminhar no deserto, versículos 5 e 6. E para as celebrações dos dias de festa, versículo 10. Foram 7 sacerdotes também que tocaram as trombetas para unir as tropas de Israel em torno da cidade de Jericó. Josué, capítulo 6. Usava-se a trombeta na coroação dos reis. 1 Reis, capítulo 1, versículo 34. No livro do Apocalipse, a trombeta tem um caráter escatológico e anuncia a ira de Deus. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 e 16, descreve o grande dia do Senhor como o dia da ira, dia de angústia e tribulação, dia de devastação e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e de negrume, dia da trombeta e do grito de guerra. O toque das trombetas de João trazem 4 calamidades sobre o universo físico. Nós vemos no capítulo 8, do versículo 7 a 12, veremos ainda, 2 pragas de gafanhotos sobre a humanidade, capítulo 9, versículo 1 a 21, e a solene proclamação de que este mundo passou a estar sob o governo direto de Deus, capítulo 11, versículo 15 a 17. Versículo 3. Outro anjo veio prostrar-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro. Deram-lhe uma grande quantidade de incenso para que o oferecesse com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Este versículo, até o versículo 5, prepara as 7 pragas que os toques das trombetas introduzem. Mas se identifica o anjo, não se identifica, então nós não sabemos quem é o anjo que é encarregado das funções sacerdotais. Apenas se diz outro anjo, a fim de distingui-lo dos outros 7 do versículo 2. O anjo se aproxima do altar. Neste altar, o anjo tem a tarefa de oferecer orações dos santos, de modo semelhante aos sacerdotes do Templo de Jerusalém, que tomavam cada dia brasas incandescentes do altar do sacrifício e as levavam
ao lugar santo, o altar de ouro do incenso. Lucas capítulo 1, versículo 9. Na mão do anjo está um turíbulo de ouro. Lembra os turíbulos do templo de Salomão, que eram de ouro. 1 Reis, capítulo 7, versículo 50. Ao anjo se lhe entrega muito incenso, que assinalava as orações dos santos. Provavelmente, o incenso era as orações dos santos, junto com o incenso queimado. Podemos assim traduzir: foi-lhe dado muito incenso para oferecer, que eram as orações dos santos. Assim, o anjo, do capítulo 8, versículo 3 a 5, é um sacerdote celestial que apresenta as orações de todos os santos. Não são os mártires, do capítulo 6, versículo 10, que estão diante de Deus. O fato de que este altar está diante do trono representa outro exemplo da facilidade com que as visões se unem os elementos. Versículo 4. E da mão do anjo a fumaça de incenso com as orações dos santos subiu diante de Deus. Quando o incenso se deposita sobre as ardentes brasas do turíbulo, uma fragante nuvem de fumaça se eleva do altar como símbolo da aceitação de Deus. Versículo 5. O anjo tomou depois o turíbulo, encheu-o com o fogo do altar e o atirou à terra. Seguiram-se trovões, clamores, relâmpagos e um terremoto. A cena de intercessão se converte, então, numa cena de juízo. O sacerdote anjo toma o turíbulo e o encheu com o fogo do altar, atirando-o na terra. Esta ação é, de certo modo, paralela à visão de Ezequiel, em que um homem vestido de linho enche as mãos de carvões acesos junto dos querubins e os dispersa sobre a cidade, isto é, Jerusalém. Ezequiel, capítulo 10, do versículo 2 a 7. As orações dos santos desempenham um papel essencial para que o juízo de Deus caia sobre a terra e seus habitantes. A petição súplica dos mártires, que encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 10, que diz: até quando, ó Senhor Santo e verdadeiro, esperarás para julgar e vingar nosso sangue contra os habitantes da terra? Os trovões, clamores, relâmpagos, terremotos indicam que Deus irá responder às orações dos santos. A teofania do Sinai, a terra tremeu diante da presença de Deus, se faz presente também aqui. No livro do Êxodo, capítulo 19, do versículo 16 a 18. Então, esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.